Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Cat Artes. O Cat Artes hoje apresenta para vocês um pequeno resumo da vida, da história do artista Van Gogh. Vincent Willem van Gogh nasceu na Holanda em 30 de março de 1853. Era filho de Theodorus van Gogh, que era pastor, e Ana Cornélia, sua mãe, que tinha aptidões artísticas. Começou a trabalhar muito cedo, por volta dos 15 anos de idade, como comerciante de peças artísticas na loja do seu tio, na cidade de Haia, no país em que nasceu. Com 20 anos, Van Gogh foi morar em Londres e depois em Paris, e logo sentiu que tinha vocação religiosa, de modo que chegou a estudar teologia em Amsterdã. Van Gogh não se formou como teólogo, mas atuou como pastor durante alguns meses, e inclusive chegou a dividir o pouco que tinha com as pessoas mais pobres, porque ficou comovido com a realidade delas. Essa mesma comoção levou Van Gogh a produzir os seus primeiros desenhos a lápis, representando a vida dos mineiros belgas que eram extremamente pobres. Tinha personalidade difícil e a facilidade para discutir o que prejudicava em seus relacionamentos. Ele isolava-se, tinha episódio de depressão, o que o deixava sua família preocupada. Vincent teve romance mal-sucedido, destacando-se paixões por uma prima que o rejeitou. E tinha muitos casos com as prostitutas, que também ele terminava rápido, porque ele era uma pessoa de difícil acesso, aceitação. Muitas vezes ele ficava muito atormentado e isso estragava os seus relacionamentos. De batata. Este quadro foi pintado por Van Gogh, pertence à primeira fase da pintura do artista. Van Gogh salientou os traços grosseiros das mãos e das faces dos trabalhadores da terra. Em busca da intensidade dramática, explorou potencialidade expressiva dos tons escuros. O quadro mostra 5 pessoas sentadas à volta de uma mesa tosca de madeira. A mulher mais nova tem uma travessa de batatas quentes, fumegantes e, com uma expressão interrogativa, serve os pedaços. A mulher mais velha, à sua frente, coloca as canecas de café na mesa. O velho camponês bebe. Uma família camponesa está reunida para esta refeição simples. O candeeiro a petróleo irradia uma luz fraca, mostrando a grande pobreza ao irradiar a sua luz, trêmula, sobre todas de formas iguais. Estabelece uma unidade na aparência desta figura preocupada. Van Gogh demonstra na sua obra a consciência do conteúdo social tratado e a preocupação do artista em ser fiel à simplicidade das pessoas retratadas, não mostrando apenas a pouca comida, mas também a escassez de recursos, tanto na casa como nas roupas simples. Van Gogh não estava preocupado em mostrar esse retrato, essa pintura, com roupas belíssimas, porque queria mostrar a realidade, como esses camponeses viviam, simples e humilde, um dia de cansaço, um simples jantar, uma simples comida na refeição do dia.
Este também é outra obra do Van Gogh, né? Carteiro Joseph Rouland. Rouland era o carteiro que sempre estava trazendo as cartas de Theo para Van Gogh. E nessas entregas de cartas se tornaram amigos. E uma das cartas, o Van Gogh descreve: agora estou trabalhando com um modelo, um carteiro de uniforme azul adornado com ouro, um grande rosto barbado, muito parecido com Sócrates. Essa foi a mensagem que o Van Gogh expressa, né, para o Theo, dizendo que está pintando o carteiro, que era um dos modelos que o Van Gogh naquele dia, naquela época, estava pintando. Este quadro também, ele é muito conhecido. Foi uma das pinturas também do Van Gogh, né, considerado uma façanha em termos de técnicas, pois é quase todo pintado em amarelo, intitulado Os Girassóis. Esse quadro foi feito em 1888, brilhante, chocante. Esse simples vaso explode com intensa vibração. As pinceladas foram feitas com tinta espessa, que o artista aplicava como um escultor aplica na argila, para fazer os relevos. Este quadro, Vinhedo Encarnado ou Vinhedo Vermelho, foi a única obra que Van Gogh vendeu em vida. Que chamava sua atenção, ele estava lá eternizando o exato momento, como esse daí que vocês estão vendo, o Terraço do Café à Noite, que foi uma das obras também pintada durante o tempo do artista na cidade de Arles, no sul da França. Foi durante essa época que o artista concebeu outras obras famosas, como O Quarto. Entre 1888 e 1889, o artista pintou 3 telas representando seu quarto, obras que foram também importantes na vida do pintor. Van Gogh mudou várias vezes de casa. O quarto de Arles foi para ele a representação do desejo de um lar. A primeira tela foi pintada logo após a instalação de Van Gogh na sua querida casa amarela de Arles. Esse foi um momento feliz da sua vida. Ele estava contente com o resultado e com a presença do seu amigo, Paul Gauguin. Este foi o primeiro quarto a apresentar cores vivas e pinceladas fortes, e a representação fiel do seu pequeno quarto é oferecer um sentimento de ordem, de paz, com suas cores vivas e controladas. Van Gogh, ele passou pouco tempo com o amigo Paul Gauguin em sua residência. Quando ele sentiu que Paul Gauguin ia sair de casa, ele teve uma crise nervosa que ele começou a se ferir. Quando ele sentiu que o Paul Gauguin ia embora, ia deixar ele só novamente, ele começou a se agredir. Ele ficou nervoso e ele cortou, com a navalha, ele cortou a sua própria orelha e enrolou a orelha em um papel e foi para casa de uma prostituta, e chegando lá, ele deu de presente a sua orelha. E isso ocasionou muito assim. A polícia esteve lá no local, queria saber o que tinha acontecido, mas foi já um momento de quê? Já mais uma das suas crises que ele já estava enfrentando. Van Gogh pintou esta tela quando estava no hospício, onde se internou voluntariamente em 1889, após ter cortado a sua própria orelha. Van Gogh sofria de depressão e de surto psicótico. Durante esse período, ele realizou vários estudos de lugares dentro do hospício, como o corredor, a entrada,
A saída de Van Gogh era controlada. O pintor tinha poucos contatos com o mundo exterior, que o deixou com limitações de temas para a pintura. Dentro do hospício, Van Gogh tinha acesso às duas celas, uma onde dormia e a outra no térreo onde podia pintar as suas telas. A noite estrelada é a vista da cela na qual ele dormia, pouco antes do sol nascer. Sobre a morte de Van Gogh, após um passeio em um dos belos cenários da região, Van Gogh voltou para o quarto da pensão com um tiro no abdômen. Ele recusou socorro, mas fez questão de avisar o irmão, que chegou 2 dias depois, a tempo de ver Van Gogh morrer em seus braços. As circunstâncias indicavam que havia sido uma tentativa de suicídio, e o histórico psicológico do artista também ajudou a confirmar a história, até porque o artista demorou 2 dias para morrer e neste tempo não acusou ninguém do disparo. Depois da morte de Van Gogh, Theo veio a falecer 6 meses após a morte do irmão, porque o Theo ficou muito triste, porque o Theo que ajudava a Van Gogh financeiramente a pagar as suas contas na pensão, comprar as tintas, essas coisas todas, né? Porém, também alguns estudos recentes têm levado autores a acreditar que o artista, na verdade, não só não se matou, como provavelmente tentou proteger quem disparou contra ele. Um dos principais indícios é o ângulo em que a bala entrou no corpo do artista. A hipótese discutida atualmente diz que o tiro foi feito acidentalmente por 2 conhecidos de Van Gogh, em um momento descontraído dos 3 no campo de trigo. Considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, Van Gogh produziu mais de 2.000 obras durante seus 37 anos de vida. Seu legado é tão importante que, em 1973, em Amsterdã, na Holanda, seu país natal, foi criado um museu para abrigar suas criações. Este é um pequeno resumo que fizemos sobre a vida de Van Gogh. Espero que você goste. Fique com Deus e até a próxima. E muito obrigada!